Carol, mas minha vida com Deus não tá lá essas coisas. Declare, profetize, abre a sua boca. Todos nós podemos profetizar. Abra a sua boca. E aí, o que você vai profetizar? Sabe, e isso é tão sério que às vezes nós profetizamos mentiras, porque às vezes você não tá na melhor situação da sua vida. Às vezes você não tá se sentindo a pessoa mais segura, mais capaz, e você profetiza mentiras ao seu respeito. Mas é um estado de covardia tão grande. João 17, verso 1. É um estado de covardia tão grande, de medo, que a gente não tem coragem de declarar palavras de verdade ao nosso próprio respeito, palavras de bênçãos ao nosso próprio respeito. Então, olha que coisa, Jesus está simplesmente dizendo que a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. No dia que eu li isso daqui, eu coloquei uma oração aqui do lado. Essa oração que eu fiz com vocês foi a que eu fiz e anotei na hora. O segredo é sentir até que aconteça, a Maura tá falando. O segredo é se posicionar naquilo que é a verdade. A verdade que Deus já disse ao seu respeito. Não pode ter se materializado. Entendem? Às vezes aquilo que você está orando ainda não se materializou, mas é aquilo que Deus já diz a seu respeito. É a palavra que Ele já liberou. Deus não liberou uma palavra na criação do mundo. E tudo se concretizou. E tudo se materializou. Por que na hora de declarar aquilo que Deus diz ao meu respeito, eu não tenho coragem, ou eu permito que o medo ou que a realidade vençam sobre a palavra daquele que criou todas as coisas? Entendem? Então hoje que você possa mudar esse drive em relação ao que Deus diz sobre você, de não esperar ver ou sentir, simplesmente se posicionar. E isso é uma atitude de fé. Ó, os 459 estão chegando. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. E a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Se enquanto a gente está fazendo essa live, você puder repetir e verbalizar, não sei aonde você está, fale, eu conheço o Filho e conheço o Pai, porque isso é a vida eterna, conhecer ao Filho e conhecer ao Pai. Sejam bem-vindos, 459. Já botaram pressão no sol, né? Sejam bem-vindos. Eu falei isso pro Pablo ontem, eu falei assim, amor, é uma responsabilidade fazer a live logo depois da sua, porque a turma já vem carregada de glória. Sejam bem-vindos. O texto eu tô lendo João, capítulo 17. João, capítulo 17. Eu te glorificarei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Declara isso. Eu glorifico aqui na terra. Eu completo a obra que o Senhor me destes para realizar. Eu sou um bom mordomo. Eu cumpro a obra que o Senhor me deu para realizar. Essa live de hoje é esse o nosso objetivo. É confessar a palavra, é declarar a palavra. Eu tô lendo João, capítulo 17. Enquanto eu lia esse texto, o Senhor me deu esse discernimento de confessar essa oração que Jesus fez, como se fosse a minha oração. Colocando ela em primeira pessoa, confessando ela em primeira pessoa. E essa, para quem tá chegando agora, é uma disciplina espiritual que a gente deveria praticá-la com frequência, porque ela fortalece a nossa fé, ela fortalece o nosso espírito. Então vamos continuar aqui, aonde você estiver, se você conseguir,
falar e confessar em primeira pessoa aquilo que eu dizer para você, ou faça. Então vamos continuar aqui. Eu te glorificarei aqui na terra. Declara isso. Eu te glorifico aqui na terra. Eu completo a obra que me destes para realizar. Fala, eu sou a manifestação da glória de Deus. Eu sou a manifestação da glória de Deus. Aonde eu chego, a glória do Senhor chega junto. Aonde eu chego, os ambientes são transformados porque a glória chegou junto comigo. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que me destes nesse mundo. Declara essa palavra, eu revelo o nome de Cristo por onde eu passo. Eu revelei Teu nome àqueles que me destes nesse mundo. Eles sempre foram Teus. Fala, eu sempre fui do Senhor. Sejam bem-vindos, 459. Tu destes a mim e eles obedeceram a sua palavra. Declara isso. Eu sou de Deus. Eu sou de Jesus. Eu fui dada a Jesus. E eu obedeço a sua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Olha que poderoso o que Jesus está dizendo aqui. Agora eles sabem que tudo que tenho vem de ti. Tudo o que eu tenho vem de ti. Declare isso. Tudo o que eu tenho vem de ti. Essa é uma oração que eu sempre faço na minha casa. E é muito lindo ver os meus filhos repetindo essa oração. Hoje os meus filhos, eles já falam quando eles vão orar, obrigado Jesus, porque tudo que nós temos vem de ti. Gente, eu tô lendo João 17, para quem chegou agora. E essa é uma oração que Jesus fez. E a gente está usando ela como base para confessar a palavra, para começar o dia declarando aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Né? O Pablo estava falando aí no 459 sobre o desfrute e sobre o fato de termos saído dele, que na verdade a gente não deveria nem ter saído do desfrute. E eu vejo que essa é uma dúvida que muita gente tem. Como que eu acesso o desfrute? E eu creio que essa vai ser uma luta interna. Como eu entro no desfrute? Eu acho que essa vai ser, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, essa vai ser uma luta diária. Uma luta que a gente vai ter que trabalhar diariamente de como acessar o desfrute. Como o Pablo disse, o desfrute é um estado de espírito. O desfrute não é ficar deitado no sofá. Então, o desfrute é um estado do nosso espírito. E não há maneira melhor de acessar o desfrute do que acessando a palavra, do que começar trazendo essa água viva para dentro de nós, do que começar declarando palavras de verdade ao nosso próprio respeito. Pensa, a gente está aqui na segunda-feira, no primeiro dia útil da semana. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando a primícia do nosso tempo para o Senhor. Então, quantas pessoas já acordam com a cabeça cheia de problemas? A gente falou isso aqui numa das lives passadas. Já acorda com a cabeça acelerada, cheia de problemas, porque essa foi a forma, olha que coisa, né? Essa foi a forma com a qual nós deitamos. Nós deitamos dessa forma, pensando numa infinidade de problemas, tendo uma infinidade de pensamentos. E assim tem sido o seu modus operandi, a forma como você vai acordar e vai entrar nessa frequência. E aqui nós estamos quebrando essa frequência. Nós estamos acessando a palavra do desfrute,
A palavra da verdade ao nosso próprio respeito. Exato, buscar primeiro o reino dos céus. Né? Então não importa se eu não estou sentindo. Não importa se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, eu simplesmente vou confessar essa palavra. É isso que eu preciso que você entenda hoje. Não importa como você acordou. Você está começando a sessão numa frequência nova. A partir do momento que você declara palavras de bênção, palavras de verdade ao seu respeito. Ó, a Lacerda aprende a sorrir para dormir. Exatamente. Vai dormir, mete um sorriso ali na cara e tenta quebrar todos os pensamentos, os padrões que estão sendo repetidos. E a gente está fazendo isso agora. A gente está começando o nosso dia declarando e entrando no desfrute da palavra ao nosso próprio respeito. Entendeu? Acessando uma frequência nova para o nosso dia. Porque senão a gente vai entrar uma... Porque assim, ainda mais que é feriado amanhã, né? As crianças estão de feriado emendado, quem tem crianças aí. E aí... muita gente entra numa frequência de loucura, né? De tipo, meu Deus, vou ficar esse tanto de dia com criança dentro de casa. É uma loucura isso. E olha que bênção, você tem a oportunidade de ficar com seus filhos aí por alguns dias a mais do que o normal. Então quebra esse padrão de pensamento. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Então declara isso. Ó, a Bruna rindo. Bruna, um beijo. Quanto tempo? A Bruna é uma virtuosa. Tá com 6, Bruna. Poderosa essa mulher. Agora eles sabem que tudo que tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Fala, eu vou transmitir a mensagem que o Senhor me deu. Eu sou um farol no meio da escuridão. Declara isso. Fala, eu vou trazer luz por onde eu passar. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Declara essa palavra, Senhor, a minha oração é por todos aqueles que serão resgatados através de mim. Declara isso hoje, fala assim, o favor do Senhor que está sobre mim é para alcançar todos aqueles que serão abençoados através de mim. Sabe, gente, Bruna está grávida do 7º, glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Se você prestar atenção na história de Davi, eu e o Pablo, a gente imergiu na história de Davi nesses últimos dias, e você vai ver que Davi, ele clama muito pelo povo. E Salomão, no momento que o favor do Senhor veio sobre ele, foi no momento que Salomão clamou pelo povo. E isso é algo que nós precisamos aprender, que as nossas orações, que os nossos clamores não sejam simplesmente ao nosso respeito, mas que eles canalizem para abençoar a vida de outras pessoas. Entende? O momento que Deus falou assim, Salomão, me pede o que você quer que eu vou te dar. E Salomão pede por um povo. Naquele momento, o Senhor se alegrou em realizar o desejo do coração de Salomão, em realizar o pedido de Salomão, e o mesmo por Davi. Quando Davi ia orar, quando Davi ia clamar, ele clamava por um povo. E não tem nada que mexa mais com o coração de Deus do que quem clama por um povo. Então que você se posicione nisso hoje, que as suas orações não sejam por você mesmo ou por seus interesses próprios, mas por aqueles que o Senhor te deu para alcançar através de você. Isso não é eu que estou falando, isso é o Senhor que está falando. Que as suas orações, que o clamor do seu coração
seja por aqueles que Ele te deu, pois eles pertencem ao Senhor. O Senhor te deu um povo que vai ser alcançado simplesmente através da sua vida. Existe alguém que vai ser alcançado simplesmente através do seu testemunho, através da sua presença, sabe? Eu gosto muito de dizer isso, que eu gosto muito de orar. Senhor, que o meu modo de andar reflita quem o Senhor é, que o meu modo de falar, que o meu modo de vestir, que a minha presença, que tudo em mim. Eu tô lendo João capítulo 17, verso 9 agora. Que tudo em mim reflita quem o Senhor é. E eu quero declarar isso sobre você hoje, que tudo em você, que não só ao abrir a sua boca de maneira intencional, falando sobre Cristo, as pessoas possam ver Jesus, mas principalmente através das suas atitudes, através da sua postura, através da sua essência, que as pessoas possam ver Jesus através do seu caráter, que o seu caráter seja transformado, sabe? O seu temperamento, ele é nato, você nasceu com ele, mas o seu caráter, ele foi sendo formado, e quando nós encontramos Jesus, nosso desejo deve ser que o nosso caráter seja transformado pelo caráter de Jesus. Então, que essa também seja uma oração que a gente possa ter. Jesus, que o meu caráter seja transformado igual ao seu. Verso 9, verso 10. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Declare, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pois tudo o que é meu pertence a ti. E tudo que é teu pertence a mim. Gente, olha isso daqui. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo o que é teu pertence a mim. Pai, tudo que é teu é meu. Eu acesso todas as profundidades das riquezas de Deus. Eu acesso vida em abundância, eu acesso saúde, eu acesso alegria, eu acesso a paz que excede em todo entendimento, eu acesso a obediência, porque é meu. A gente tem um amigo, um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, que ora e que milagres poderosos acontecem através da vida dele. E um dia o Pablo perguntou para ele. Como que funciona quando você vai orar? Como que você mentaliza e visualiza quando você está orando para que Deus cure uma pessoa, né? Eu lembro que a oração específica dele era sobre um quadril que esse irmão tinha orado, e a pessoa que estava com um problema no quadril, e ele orou sobre o quadril, e o quadril dessa pessoa foi restaurado, sabe? Ela foi curada. E o pai perguntou, como que você faz? E aí ele disse, quando eu estou orando, olha que poderoso, gente. Quando eu estou orando, eu visualizo no céu. Eu vou até o céu e eu visualizo como se fossem muitas prateleiras. E em cada prateleira vai ter algo que eu preciso. Então, em uma vai ter um coração novo, em uma vai ter um rim novo, em uma vai ter um novo pulmão. E aí eu vou olhando pela prateleira até achar o que eu preciso. Então é um quadril novo, pronto, achei. Eu simplesmente estico e acesso esse quadril novo, tomo posse dele, desço aqui e coloco de volta no lugar que ele precisa estar. Loucura, né?
Ó, eu preciso de uma coluna nova. Então você vai acessar uma coluna nova, porque deixa eu te dizer algo, já está disponível. Entendeu? Você não precisa clamar por uma nova coluna. Ela já está disponível, porque a obra da cruz já foi consumada. O Senhor já levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e ele já consumou. Só que para nós é muito difícil ainda crer e ver essa glória manifesta. E é simples. A gente precisa simplesmente acessar. O que você precisa